pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez ao The Game of Cards. Esse é o primeiro vídeo de 2015. Desejo a todos já um feliz ano novo, certo? Espero que tenham passado as festas bem, tá? E para o primeiro vídeo do ano, eu vou fazer um vídeo simples, principalmente para os novatos, né? Como a maioria dos vídeos, sempre procurando tirar as dúvidas. Hoje o vídeo vai ser sobre o X, né? O famoso X, que dá muita dor de cabeça para quem está começando a entender como se calcula o que danado é X nas cartas, ok? Então, para começar, vamos pelo mais simples, certo? É quando o X é a capacitação transformada em dano, tá? Aqui no caso do Wolverine, você vê que tem garras é igual a X, capacitação X, e o dano X pontos penetrante. Ou seja, se o Wolverine tiver em 1 e você pagar 1, então é 1 penetrante. Se ele tiver em 2 e você pagar 2, são 2 penetrantes, tá? Então o X vai dizer que vai ser igual à capacitação. Caso parecido com o ataque de fúria. Só que no caso do ataque de fúria, o dano, né, é 2 vezes X. Então, se o personagem tiver em 1 e pagar 1, 2 de dano, né? 1 ou 2 vezes X, né? No caso, 2 vezes 1, 2. E se você pagar 2, vai ser 2 vezes 2, 4 de dano. Tá bom? Então, o primeiro estilo que você vai encontrar é o X, sendo a capacitação transformada em dano. Ok? Parecido também com outros exemplos, tem o novo Rocket e a Medusa, porém eles têm um plus, né? No caso do Rocket, X, se for 1, é 1 penetrante, se for 2, 2 penetrantes, só que ele dá a condição de, se for 2, né, ele pode usar outra ação, tá? Então, também X dano, mesma forma. A Medusa, né, ela também faz o X igual ao dano, né? Se eu pagar 1 é 1 de dano, se eu pagar 2, 2 de dano. E também ela incapacita o personagem em X. Então se ela atacar pagando 2, ela vai causar 2 de dano e incapacitar o personagem em 2. Se ela pagar 1, ela vai dar 1 de dano e vai incapacitar o personagem em 1. Entendido até aqui? Vamos para outro exemplo. Esse também são mais 2 exemplos de X que interfere no dano, sendo como a capacitação. Porém, X também nesse caso vai ser a quantidade de alvos. No caso do sufocamento ainda, vai ser a retirada de escudo. Ou seja, se eu pagar 1 ou 2, o que é que muda? Se eu pagar 1, vai ser menos 1 de escudo, né? Menos X. Vai causar X mais 1 de dano, certo? Então, X mais 1, ou 1 mais 1 fica 2 de dano, em X alvos, 1 alvo, tá? Se eu pagar 2, é só trocar o X pela capacitação, tá? Se eu pagar 2, vão ser menos 2 de escudo, 3 de dano em 2 alvos, tá bom? Parecido com o Arcanjo, né? Que ele causa X mais 1, então se pagar 1 é 2, pagar 2 é 3. Em X alvos, se X for 1 alvo, se X for 2, em 2 personagens, tá? Vamos a um exemplo diferente também, que é a condição. O trespassar, se o X for 1, ou seja, se a capacitação paga for 1, são 2 de dano normais. Agora, se eu pagar 2 de capacitação, os 2 de dano passam a ser penetrante. Então, lembre-se, quando o X estiver no lugar da capacitação aqui, ele vai ser sempre o valor pago da capacitação. Então, onde tiver X, você substitui pelo valor que você pagou de capacitação, tá? Então, pronto. Esses casos são casos, tá, onde a capacitação define o X, ok? Pode ser que você encontre outras cartas que tenham o X aqui na capacitação. Então, sempre que o X estiver aqui, certo? Nunca é demais lembrar. Sempre que o X estiver no lugar da capacitação, você substitui o X por quanto você pagou. Agora, um X fixo, um valor fixo de capacitação, onde X não é a capacitação. Tá? No lugar da mole, quem é o X aqui? O X vai ser a quantidade de cartas de super força. Ou seja, se ela tiver com 2 cartas de super força,
o dano dela vai ser 2 mais x, então x é 2. Então vai ser 4 de dano. Se tiver com uma, x vai ser, o dano vai ser 3, que é 2 mais 1. Ok? Vamos lá, outro exemplo aqui. Pancada avassaladora. Aqui já começa a ter umas contas matemáticas aqui. O x nessa carta, ele é a quantidade de cartas dessa mesma habilidade, certo? No caso, pancada avassaladora e pancada avassaladora. Quanto mais cartas tiver dessa ação, maior vai ser o dano. Então, quem é o x aqui? O x é a quantidade de pancadas avassaladoras vezes 2. Então, x aqui é 1 vezes 2, x é 2. Aqui, x é 4. E aqui, x é 6. Só que a pancada avassaladora é x mais 1. Então, se tiver com uma, 3 de dano, 5 de dano, 7 de dano. Tudo pagando 1. Bom, hein? Nada mal. Aqui também é valor fixo. O x não é a capacitação. Aqui no Gambit, o x é a quantidade de cartas que ele estiver carregando. Não importa qual tipo de carta. As cartas que ele estiver carregando definem o valor de x. Ok? E esse valor de x pode ser dividido em x alvos. Ou seja, se ele tiver 3 cartas, vão ser 3 de danos. Que eu posso dividir em até 3 personagens. Tá? Não obrigatoriamente, eu posso jogar tudo em um só. E o Homem-Aranha, x é igual a quantidade de cartas que ele estiver carregando, porém, as cartas tem que ser de elasticidade. E mais 1, no caso aqui, porque é x, é 1 mais x. Então se ele tiver com 4 cartas de elasticidade, é 5 de dano, pagando 1. Ok? E a arremetida veloz, que o x aqui vai depender do oponente, tá? Se eu for atacar um personagem que tiver capacitado em 1, ele diz aqui o que? X é a capacitação, é o estágio em que o personagem se encontra, o personagem alvo. O estágio que ele se refere é a capacitação. Então, ele dá 3 de dano menos X. Se ele tiver em 1, vão ser 3 de dano menos 1, dá 2. Se o personagem tiver em 2, vão ser 3 de dano menos 2, que dá 1 só de dano. E se tiver em 0, aí sim vão ser os 3 de dano. Ok? Então, vamos recapitular as principais formas que vai aparecer. As cartas que estiverem carregadas definem o X, certo? Dentro das suas obrigações, tá? O X aqui, a capacitação define a forma do dano, tá? E a capacitação define a quantidade de dano. E aqui a capacitação do alvo, que vai definir a quantidade do dano, tá? Então não é tão complicado, certo? Basta ler direitinho as cartas para poder saber quem é X. E o X, quando for a capacitação, tiver no lugar da capacitação, ele vai ser igual ao valor que vai ser pago, certo? Então, pessoal, é isso. Eu tinha visto algumas dúvidas recentemente com relação a essa questão do X. Espero que tenha ficado esclarecido. Se tiver alguma dúvida, deixa um recado aí que eu faço questão de tirar, tá ok? Fiquem à vontade para perguntar. Também, se quiser sugerir tiver alguma outra dúvida, pode perguntar também, tá bom? Fiquem à vontade, o canal é de vocês, tá ok? Para ter mais informações sobre as cartas, eu vou deixar alguns exemplos de cartas também na descrição do vídeo. Clica lá na descrição, ver mais, vai estar lá as informações que eu vou deixar para vocês, tá bom? Para vocês visualizarem as cartas de uma melhor forma, ok? Então, espero que tenham gostado. Se gostou, dá um joinha aqui embaixo. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no cantinho, só clicar aqui, tá bom? Então, um abraço para vocês, um feliz 2015 e até mais, valeu, tchau!